Olá, eu aqui outra vez, falando dos meus livros. Bom, gente, só para que vocês tomem conhecimento do meu trabalho, não é? Eu venho novamente a público para informá-los sobre o que eu já fiz até agora, os meus primeiros livros, minhas primeiras publicações. Muito bem. O meu primeiro livro foi este aqui. Tenente Cláudio Pereira, Tributos, Memórias. Este livro é um documento do conhecido, né, vereador, militar, advogado, amigo de todos, meu compadre, Cláudio Pereira. Ele veio a falecer e deixou um legado para nós, né? Em razão disso, eu resolvi fazer o livro, falando do Cláudio, contando um pouco da vida dele. Anos Dourados, Turma Jurássica, Tereza, a matrona dos Pereiras, Mateus, o caçula dos Pereiras, Comportamento, o companheiro leão, Cláudio Pereira, resumo das principais atividades do Cláudio, enfim. Esse livro, então, foi o primeiro de uma série de outros que vieram depois. Aqui eu começo a minha carreira solo de escritor. Ainda após alguns anos do Cláudio, do livro do Cláudio, eu gostei. Fui estimulado a fazer outros. Então, pensando um pouco na minha vida militar, não é? O local onde o soldado mora, caserna, veio este segundo livro, Casos e Causos da Caserna, Relatos de um Militar Inativo. Esse livro, eu não conto a minha vida militar, mas os casos interessantes, hilários, sérios, violentos, que ocorreram durante os meus 30 anos de serviço militar. Nesse período, eu passei por várias unidades do Exército. Lá em Itu, quartel de Itu, a artilharia onde eu servi, fui cabo. Depois vem aqui um longo tempo aqui no 5º RI, 5º BI e hoje o atual 5º BIL. Depois daqui eu fui nomeado instrutor de tiro de guerra de Mogi das Cruzes. Lá vou eu para Mogi das Cruzes. Lá eu trabalhei no tiro de guerra durante 6 anos. Fiz a minha faculdade, formei-me em jornalismo. E por fim, eu vim para Taubaté, onde nós temos aqui a aviação do Exército, CAVEX. Então, nesses 4 locais, eu pude compilar, com a ajuda da minha memória, e levantar todos aqueles casos e causas da caserna. E saiu este livro. Não é? São 5 capítulos, recheado de fotografias, né? Tenho fotos que eu selecionei para compor este livro. Casos e Causas da Caserna. Muito interessante este livro aqui, para quem quiser saber um pouco da vida da caserna, vida do militar. Muito bem, seguindo em frente, passou mais um tempo, e eu, acadêmico da Academia Lorenense de Letras e Artes, ALARTE, eu senti um impulso e descobri outra veia minha, a veia poética. Então comecei a fazer poesias, meu amigo. E faço até hoje. Eu estou com mais ou menos quase 500 poesias. Então, essas poesias eu falo um pouco de tudo, né? E como jornalista eu faço uma leitura. E dessas leituras da sociedade, da vida, vão saindo poesias. Então eu falo poesia do meio ambiente, poesia sobre a política, poesia sobre a vida humana, a família, poesia sobre as drogas. Sai um pouco de tudo aqui. Então saiu este livro, Divagações Poéticas. Aqui eu tenho um subtítulo aqui, Um Olhar aos Meandros da Vida.
meandros da vida. Foi aonde eu fui buscar as minhas poesias. E tudo começou aqui, quer ver? Vê se eu acho aqui. A minha primeira poesia chama-se Caserna, página 41, ó, Caserna. É evidente que para eu começar a escrever poesias, eu precisava de um título, de uma razão poética, né? Então, eu parei para pensar e saiu a primeira poesia minha num assunto, num tema que eu domino bem. Eis aqui, ó. Caserna. Eu vou ler um pouquinho, vou ver se consigo. Ela é grande, hein? Olha só. Foi a primeira, hein? É no embrião que se forja a alma de soldado. Das lides da caserna nasce o combatente. No dia a dia seu espírito é forjado, a noção da pátria amada é latente. A disciplina tudo se realiza. É no combate que o infante é forte. Sua moral e coragem é sua baliza. Nos seus caminhos sempre busca o norte. Com têmpera de aço ele luta. Jamais esmorece e prevalece sua coragem. Quando o inimigo pela morte pede permuta, ele com seu fuzil o leva à abordagem. Na caserna o soldado vive e serve sua nação. Na instrução se aprimora e se prepara. Na guerra se atira com devoção e na luta jamais com a fraqueza se depara. Caserna, sacrário de guerreiros, gestação de brasilidade, refúgio de companheiros, templo de civilidade. Ó pátria amada, idolatrada, impoluta, cobri com teu manto sagrado este soldado que por ti luta, e jamais na guerra seja derrotado. Civismo, instrução e disciplina, camaradagem, ordem, determinação. É na caserna que se ensina a tudo fazer com amor e dedicação. Minha segunda casa, meu lar alternativo, como um anjo e sob sua asa, sou soldado em definitivo. Isso aqui foi minha primeira poesia. Aí começou esse rol de outras tantas poesias que eu estou publicando em futuros livros. Que, por sinal, eis aqui um dos últimos, chamado Uma Resenha de Vida, Contos e Crônicas. Esse livro foi feito lá naquele projeto Platino, da gravação anterior, que vocês já devem ter visto. Então, pela participação minha em 8 platinos, com as minhas poesias, a editora Bookers, ela me premiou, né, me deu de presente um livro solo. Esse livro solo tem um pouco das poesias de todas as demais edições. Bom, mas aí eu também tinha um pouco de material, que não era necessariamente poesias, mas eram contos e crônicas, e a editora Bookers editou para mim esse livro, bonitinho, no capricho. Então eu tenho aqui contos e crônicas, não é? Hora de vir ao mundo, falo de mim. O ataque da galinha, o susto da aranha, tiro pelas costas, caridade, é um texto jornalístico. Futebol, perdi o encanto, também depois daquele 7-1, né? Quem não perdeu, né? Mudança de foco, sátira, olhos, janela do tempo. São textos, não são poesias. Eles nunca sabiam de nada. O combate. Eu tenho, inclusive, aqui alguns pequenos textos que na área de ficção, né? O vagalume. É uma ficção. O vagalume. Certa noite de verão, com lua alta e clara, e uma leve brisa a refrescar o calor, um bando de vagalume pôs-se a voar por entre a floresta negra. De repente, deram de frente com uma coisa que também piscava, como que a responder aos seus pisca-piscas. Então o líder dos vagalumes deu a ordem à turma
para que parassem a emissão dos sinais luminosos, ao que também aquela coisa, a certa distância, ficava no escuro. Mas um vagalume descuidado ligou sua bateria e começou a piscar. E a coisa respondia da mesma forma, emitindo luz azulada, semelhante à dos vagalumes. E aquilo continuava com um pisca no vagalume e uma resposta daquela coisa estacionada no escuro da floresta. Até que a coisa sinistra ligou com toda a sua potência os possantes faróis azuis, formando um grande clarão na floresta negra, ao que os vagalumes assustados voaram no gigantesco pisca-pisca e foram seguidos pela coisa piscante até chegarem numa alta torre de energia elétrica. Ali pousaram com suas luzes resplandecentes, atraindo a coisa que, ao tocar na torre, formaram uma grande bola de fogo e um estrondo ensurdecedor. Aquela coisa estranha e sinistra fora destruída. E os vagalumes pisca-piscas, queimados e torrados. Hoje não se vê mais nenhum vagalume naquela região, mas, segundo a lenda dos moradores, nas noites de luar, percebe-se no topo do pequeno monte, onde fica a torre, uma luminosidade azulada que pisca por instantes, e outra na entrada da mata responde sistematicamente alternada. Isso é um continho que eu arrumei, ficção, os vagalumes. Mas é gostou de ler. É uma leitura leve, solta, né? Já tem alguma coisa sobre política, é um pouco de tudo. Tudo como dantes no quartel de Abrantes. Curtição. O idoso da pracinha. Eu falo do meu pai. Enfim. Este então é um dos últimos, né? Do meu conjunto de livros. Estou esperando mais. Vem mais por aí. Então, à medida que vão chegando, a gente vai publicando no Facebook, vai mostrando aqui em pequenos vídeos, para que vocês me acompanhem e quem sabe até, né, adquiram livros meus. Eu os vendo na livraria Nobel, aqui no Eco Vale, no nosso shopping, e também no centro da cidade de Lorena, na livraria Letras Companhia. Tenho também o blog, meu blog, onde tem todas as poesias, fotografias, textos, crônicas, trovas. Faço trova também. No meu blog, Alfredo-literário. Quando eu digo traço, não é underline, traço. Alfredo-literário.blogspot.com. Vão lá no Facebook, achem esse blog, vocês vão ler. Tem muita coisa interessante minha. Então eu faço isso agora por gosto, por gostar, por talento. Não quero ganhar dinheiro com livro, não. Se conseguir vender alguns aí para cobrir custos, tá bom. Tá bom, gente? Um abraço a todos vocês. Até a próxima gravação. Eu volto, hein? Tchau!